Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo, esse da nossa lição de discipulado que ficou bem atrasada em função de vários problemas. Hoje nós estamos aqui com a última lição do ano, a lição 18, ela vai ser um pouco grande porque eu quero aproveitar todo o material. E então nós estamos falando, o nosso encerramento do ano é Jesus no tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do deserto. E eu creio que isso vai, nós preparamos de uma forma aqui, fazendo um teste, espero que fique bem, tentamos aqui ajustar iluminação, tudo. É porque como esses temas são difíceis de você explicar e as pessoas não conhecem, dificilmente alguém conhece isso. Então, a gente fala, mas vocês só imaginam. Então a gente preparou o material de forma que vocês possam acompanhar, então o importante é a lição. E a gente fez uns ajustes, umas adaptações, vamos ver se funciona, para que vocês possam ter um aproveitamento maior. Então a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, se vocês observarem, as 12 tribos de Israel, elas foram dispostas de uma maneira com o tabernáculo, no tabernáculo aqui, em formato de cruz, e isso já indica muita coisa, né? Aqui está então as 12 tribos, né? Zebulon, Issacar, Judá, aqui Gade, Simeão, Ruben, Benjamim, Manassés, Efraim, Dan, Aser e Naphtali. Então, se você observou aqui, ela está num formato de cruz. Era assim a disposição que eles caminhavam no deserto. O símbolo da cruz de Cristo. Então, ficando ao norte, Dan, Aser e Naphtali. Ao sul, Gade, Simeão e Ruben. Leste, Zebulon, Issacar e Judá. E a oeste, Benjamim, Manassés e Efraim, que é a tribo, a subdivisão da tribo de José. Então, o tabernáculo do deserto, nós vamos ver que ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, como tudo na Bíblia é cristocêntrico, correto? Então, no acampamento aí, pelos cálculos, aí mais ou menos somando os textos da Bíblia de mais de 20 anos, 603.550, está aqui então a disposição, como era o tabernáculo, os levitas, né, que serviam no tabernáculo, e mais as 12 tribos, então, caminhando naquele formato de cruz, conforme nós mostramos, né? A palavra tabernáculo em hebraico, mishkan, ela vem de shakan, que significa morar, habitar, vizinho. E shakab, que significa lugar, deitar, lugar do vizinho, né? Aqui nós temos o cumprimento, a profecia que vai se cumprir com a vinda de Cristo, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia de Deus, ela sempre foi habitar no meio de nós. Quando nós estamos num aperto emergencial, em geral se chama o vizinho, até porque normalmente os parentes estão longe, não dá tempo, né? Pois não daria tempo de chamar um parente que mora mais longe. O vizinho é quem escuta primeiro o seu grito, e a gente vê isso em muitas situações aí, os vizinhos é que são chamados para testemunhar, correto? Michigan está bem no centro, e em volta estavam todas as 12 tribos, conforme nós ilustramos ali. A referência das 12 tribos de Israel era o tabernáculo. Então, onde você mora? Eu moro na frente do tabernáculo, na tenda 3, na quarta fileira, na tribo de Gade. Essa era a identificação, né? Não tinha CEP e essas coisas todas ali. E aí vai se cumprir a visão do tabernáculo em João 1:11, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou, o verbo grego skeinou, quer dizer fixar o tabernáculo, viver num tabernáculo, ou seja, tabernacular. Então, a presença do tabernáculo no meio do povo de Deus, porque Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, era um tipo, né, no Antigo Testamento, falando de que Cristo, sendo Deus, se tornaria homem e viria tabernacular, viria habitar no meio de nós. E aí, então, seguia lá a nuvem quando cobria a congregação. Então aqui nós temos o texto de Êxodo 40:34, nós temos primeiramente o texto em hebraico, e depois a tradução embaixo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Portanto, a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36, quando pois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. No versículo 37, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. A palavra nuvem
Anã em hebraico quer dizer um conjunto visível de partículas de água ou de gelo em suspensão na atmosfera. Só que aqui era uma nuvem teofânica, não é? Ela era uma nuvem especial, era a presença de Deus. Então, de dia, a coluna de nuvem ela vinha, porque os dias nos desertos são quentes, calor intenso, temperaturas são sempre acima de 35 graus, podendo chegar até mais de 50, dependendo do dia. Umidade baixa e sensação de secura. A nuvem do Senhor ela vinha então como um ar condicionado celestial, refrigerando o ambiente para Israel. Então Deus ele se preocupava muito com o bem-estar do seu povo, né, que mordomia. E depois à noite, a nuvem, né, o fogo, né, que iluminava. No versículo 38, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. À noite, a temperatura do deserto ela pode cair até 42 graus Celsius, mais do que na Islândia, que chega a 40 negativo, e no Canadá 39. Então vocês imaginam, de dia um calor imenso e de noite um frio de congelar. A coluna de fogo funcionava, né? Do fogo de Deus, ela funcionava como uma lareira celestial e mantinha o povo hebreu bem quentinho. Quanta mordomia Deus dava para o povo, né? E o povo assim reclamava porque faz parte dessa natureza caída mesmo, né? Então nós temos aí uma visão aqui do tabernáculo, correto? Com seus elementos que nós vamos estar estudando. Deus proporcionava então uma sensação de frescor para todas as 12 tribos e também de aquecimento. As 12 tribos estavam dispostas norte, sul, leste, oeste, nos 4 pontos cardeais, irradiando a glória de Deus para os 4 cantos da terra, como um dia seria feito. O evangelho ele tem que ser pregado para toda a nação, né? 3 tribos para cada ponta cardeal da terra. Por quê? O número 3 é mudança de estado da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da doença para a cura. No terceiro dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Então, aqui a gente tem uma visão, uma planta, né? Do tabernáculo. Então nós temos a porta. Quando Jesus fala aqui, eu sou a porta, ele se refere a essa porta aqui. Aí o altar, a pia, aqui ficava o pátio, né? Onde normalmente a gente lê aqueles textos lá de Atos, eles estavam aqui no pátio. O santo lugar, onde ficava a menorá, o altar de incenso, a mesa dos pães, e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, que só entrava o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, que é uma vez por ano, em setembro, correto? Então, aqui está a disposição, a planta do tabernáculo, onde Deus então estaria presente no meio do povo de Israel, lá no deserto. Então vamos lá. Ele recebe vários nomes, né, na Bíblia, né? Tenda da congregação, tá aqui a palavra Moad, né? Santuário, o Mikdash. Ele também recebe o nome de tabernáculo da congregação, né? Mishkan, lugar de moradia. Ele recebe o nome de tabernáculo do Senhor, traduzindo aqui o tetragrama, né? Que é entendido como Yahvé, Jeová ou Javé. E o tabernáculo do testemunho, que é o Mishkan Eidut, né, que são os nomes que ele recebe na escritura. Então, a tenda do tabernáculo. Então, nós temos aqui uma espécie de ilustração, como é que vai figurar os utensílios e que nós vamos estar verificando aí, tentando pormenorizar para vocês. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então Deus determinou e Deus capacitou Moisés para compreender tudo e passar para o povo, né? O Mishkan significa tabernáculo, lugar de habitação, né? Uma moradia. Ele era usado para proteger o primeiro conjunto das cortinas, né? Então a estrutura. O tabernáculo, como habitação santa de Deus no meio do seu povo, era uma estrutura retangular de 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 4,5 metros de altura. Era cercado por 10 cortinas feitas de tecidos caros, adornados com querubins. E a gente depois vai ter a oportunidade de estar vendo com mais detalhes. 2 conjuntos de 5 cortinas de linho fino, cada uma delas com 12,5 metros por 1,80 metro de largura. A minha altura era a largura, né? Franzida sobre uma moldura pregada e de modo a parecer uma peça contínua de 18 metros de comprimento,
por 12 metros e meio de largura, fazia a cobertura básica. Então, era tudo isso aqui, ó. Tudo isso que nós estamos vendo, correto? O tabernáculo foi colocado no deserto para quê? Quando falamos em deserto, pensamos em provações, tribulações e sofrimentos. Mas o deserto é um lugar de treinamento, de preparação e onde Deus fala com você. Então, muito mais do que pensar em sofrimento, é um lugar de treinamento mesmo. É um lugar de discipulado, não é? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus disse que ele era a porta. Como assim? Porta, processo, entra e sai. Que porta é essa? Entrar para quê? Sair para onde? A resposta está no tabernáculo. Há 3 portas no tabernáculo. Só uma porta é de entrada. A primeira, a porta para leste, aquela que fica do lado que o sol nasce. Nasce o sol e onde está Jerusalém? Jesus é o sol da justiça. Aliás, é para onde os judeus, a gente vê, por exemplo, que Daniel, na Babilônia, ele se virava para esse lado para fazer essas orações 3 vezes ao dia. Então a primeira porta é para entrar no tabernáculo. Sha'ar, porta, portão, aqui foi escancarada, aberta totalmente. É a única porta para você entrar no tabernáculo. Então é a única forma de entrar ali. Não apenas abrir a porta, mas escancarar a porta. Porque você deseja que muitas pessoas possam entrar por ela. Quando o sol nascia no deserto, ele primeiro iluminava aquela porta bem escancarada. Agora cada pessoa vai ter pastagem, aceitar a Jesus Senhor como seu Senhor. Então ele fala da porta entrando na abertura para o tabernáculo, símbolo do céu, né? A primeira coisa que a pessoa encontra ao passar pela primeira porta é o mishbik, o altar, para queimar os sacrifícios oferecidos a Deus, lugar onde eu moro, né? Queima. As pessoas que rejeitam Jesus têm dificuldade em aceitar e entender que as coisas que aconteciam na vida delas vêm dos seus pecados e erros. A segunda coisa, pois o altar é a pia. Após o altar é a pia de bronze polido que tinha uma torneira que o sacerdote abria e lavava suas mãos, um símbolo do nosso batismo. A pessoa somente se batiza depois que decidiu morrer para o mundo. Então tinha pia aonde eles lavavam. Deus então já cuidava, já que é um símbolo, era higiene, mas também símbolo de santidade, né? Se você entrasse sem fazer isso, morria. É quando aceitou ser um discípulo de Jesus no reino de Deus. Águas é um alinhamento com a mente de Deus, com o reino de Deus. Nós já tivemos a oportunidade de explicar isso em outros vídeos. O bronze polido, naquela época não existia espelhos como nós temos hoje. Então era tão polido que virava um espelho, por assim dizer, né? Você tinha que olhar para aquele bronze polido que estava onde estava a torneira, para você se olhar e ver uma outra pessoa, ver a pessoa em que você se transformou agora. Então o simbolismo da nossa transformação, né? A pessoa que não ama o mundo e nem as coisas que há no mundo. Como João escreve em 1 João 2,15, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ali, o sacerdote era obrigado a se ver e analisar como está a sua imagem interior, antes de você se apresentar no altar. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João 10:9. Entrará pela porta, no pátio dos átrios, né? Lá nos átrios. Sairá dessa fase antes de passar no véu do pátio, o recém-chegado, o novato. Sair é seguir para a última porta, o santo lugar, no caso, a presença no Antigo Testamento era um privilégio exclusivo, hoje para todos os salvos. A segunda porta, Patar, abriu-se os portões do céu. Então, tudo um simbolismo. Você precisa sair e entrar no santo lugar. Você não pode ficar só no pátio. Queimar e indo para a pia. Parado, não cresce na presença de Deus. Então, o simbolismo está parado ali, você não vai para lugar nenhum. É o cristão hoje que não quer chegar até o santo lugar. Então, o santo dos santos. Esse lugar que entrava o sumo sacerdote, onde ficava a Arca da Aliança, né, com os querubins, e que nós vamos também abordar. Então vamos lá. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. Então a palavra santidade é Kodesh, separado, né? De santo, que significa separado, referindo-se a Deus. Vamos agora para o Santo dos Santos, que era o santuário. Um pequeno cômodo de 10 cúbitos por 10 cúbitos, 5 metros por 5 metros, separado do santo lugar pelo véu.
Ali havia uma peça na mobília remissória, a Arca da Aliança com seu propiciatório. Ali não havia nenhuma luz natural como a do sol, e nenhuma luz artificial, mas a própria glória de Deus, que viria a ser chamada futuramente de Shekinah, iluminava o lugar santíssimo. Não havia ali nenhum assento para o homem. Aqui Jeová sentou-se no trono. Então, a gente vê até aí esse passo importante. Glória e justiça. Somente o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano. Ele entrava com a cabeça curvada, pés descalços e sinos. Nenhuma voz humana era ouvida, só a voz de Deus. O que fazia uma diferença muito grande, né? A terceira porta, a paroré, significa cortina, né? Véu, a separação, a separatriz, com rigor, severidade, com dureza. Precisa de uma energia de você empurrar e querer abrir, se você querer realmente chegar até lá. O esforço que a gente faz no sentido de que, embora a graça, nós somos salvos pela graça, nós sabemos que nós temos uma luta contra a carne, né? Contra a carne. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Era onde ficava a Arca da Aliança e ficava dentro dela a vara de Arão, que floresceu, representando a autoridade, o maná, o sobrenatural, Deus para o homem, porque o maná ele apodrecia de um dia para o outro, imagina ficar ali e nunca apodrecia. Então é só pelo poder de Deus. E as duas tábuas da lei, que é o símbolo da palavra, o verbo, né? O verbo que se fez carne no nosso meio, que é o próprio Senhor Jesus. A Arca da Aliança, ela representava o poder de Deus e Deus no meio do seu povo. Agora você anda no sobrenatural, deveria pelo menos, né? O alvo é ser uma pessoa que caminha com autoridade no sobrenatural e pela palavra de Deus, porque esse foi o propósito de Jesus aqui. Seguindo aí, nós vemos então as vestiduras aqui, rapidamente as vestiduras do sumo sacerdote, mitra. A gente ainda vai ter a oportunidade de estudar o Urim e o Tumim. Se o sumo sacerdote tivesse algum pecado oculto, morria ali mesmo. Ainda que alguns contestam isso, né, que a corda seria para puxar, né? Nem todo mundo coloca isso como sendo um fato verdadeiro, né? Enfim, porque normalmente se acredita que o sumo sacerdote ele não correria esse tipo de risco. O véu da cortina. Porequete. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo lá sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Então nós estamos vendo aí a ilustração, né? Mais ou menos como que era. O véuzão está aqui, vocês podem ver todo azulzão. Né? Então eles faziam essa separação e a Arca da Aliança está aqui ao fundo, né? Então, atravessar isso aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote. O véu media 18 metros de altura, segundo o 1 Reis 6:2, por 30 metros de largura. Era tecido com 72 dobras torcidas e cada dobra feita com 22 fios. Dizem que somente uma junta de bois poderia rasgá-lo, pesava 2 toneladas. Isso já se referindo à base melhor, por definições bíblicas, o do templo, né? Porque no tabernáculo ele era menor. Quando fizeram no templo de Salomão, né? Luxuoso e grande como era. O véu separou o homem de Deus, foi pendurado através de argolas de ouro nos 4 pilares de madeira de acácia cobertos com ouro. A madeira de acácia era utilizada, inclusive foi utilizada na arca, por ser, apesar dela ser difícil de trabalhar, é uma madeira muito dura. Então ela tem uma durabilidade muito grande, né? A palavra véu significa separar. O véu foi feito de linho branco, finamente tecido, azul, púrpura, escarlate. A gente vê que o azul está sempre todo aí, que o senhor também gostava de azul, né? Da mesma maneira que as cortinas decoradas, que cercavam o santo lugar com as figuras ricamente ornamentadas com os querubins, chamado de a cortina do testemunho ou véu. O véu nunca poderia ser tocado, exceto pelo sumo sacerdote, somente uma vez por ano para aspergir o sangue do propiciatório no dia da expiação. Então, fica aí bem claro isso, porque nós não podemos deixar de comentar. O véu fala do corpo de Jesus Cristo, como relata o livro de Hebreus no Novo Testamento, e diz
que nós podemos entrar confiadamente no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo véu, isto é, na sua carne. O véu foi rasgado em dois, assim como a lança transpassou o lado de Cristo, Jesus sofreu ao ponto de morrer na cruz, cruz romana, de modo que nós podemos ter acesso, conforme está lá em Hebreus 12, né? E aí então vemos o véu, ele vai se rasgar quando Jesus morre na cruz, né? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu sendo rasgado, o que ele significa para nós? Aqui já estamos fazendo comparação Antigo e Novo Testamento, porque a gente sempre fala para vocês, não só pelo original, você não estudar a Bíblia pelo original, mas você não fazer esse vínculo entre o que diz o Antigo Testamento e o Novo, o seu entendimento do Novo Testamento é totalmente distorcido, totalmente fora da realidade. O que significa o véu sendo rasgado? Primeiro, que Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em templos feitos pelas mãos humanas, conforme está lá em Atos 7, 48, 17, 24. Agora, Deus habita em cada pessoa que tem o novo nascimento. Tá aí João 14, 17, 23, Romanos 8, 9. A separação entre os judeus e gentios havia acabado. Acabou. O caminho para o Santo dos Santos está agora aberto, tanto para judeus como para gentios. E também que Jesus é o único caminho para o Pai. Então não há outra salvação. Ninguém é salvo por causa de placa de igreja, porque é assim, porque é assado, e essas coisas tontas que se ensina hoje. Né? Se você não for dessa igreja, você, essa é toda essa bobagem. É através de Cristo. A Arca da Aliança, descrita em Êxodo 25. Está aí deixar vendo os dois querubins, não é? Aqui os varais, que era para ser transportada. Então lá. Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. A arca, a palavra Aron, em hebraico, arca, uma grande caixa, geralmente de madeira, dotada de tampa chata e destinada a guardar roupas, objetos, né? Um baú. Era feita de madeira de acácia, né? Chitin, um gênero de plantas da flor, com flor da subfamília das Mimosoideae, da família dos Fabaceae. O que acontece? Essa Fabaceae é um grupo de madeiras, como eu falei, de árvores que tem a madeira muito dura. Ela é difícil de trabalhar, mas ela dura muito, né? Eu não sei se dá para comparar, não conheço muito material, mas seria algo muito parecido com algumas madeiras que nós temos aqui no Brasil, que são madeiras que a gente lembra que as pessoas falavam que madeiras que faziam postes, eles duravam 400 anos, quer dizer, era uma madeira muito dura, né? E cobri-la de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado, e as outras 2 argolas, e 2 argolas no outro lado. A palavra argolas está aí, tabatat, que significa anel em forma circular metálico com o qual se prende ou se puxa alguma coisa. Um anel de sinete como símbolo de autoridade. Aqui é justamente aquelas que a gente mostrou ali anteriormente, ali na onde, aqui, tá vendo? Aqui é onde vai passar, aqui, né? Aonde vai passar os varais. Então esses são importantes. Os varais, e farás varais de madeira de acácia que os cobrirás com ouro. Parababad, varais, cada uma daquelas varas semelhantes que foram usadas para transportar a Arca da Aliança. Assim como se hoje se transporta os andores, esquifes, cadeirinhas, né? E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão delas. Então não podia tirar, e a arca ela era transportada pelos levitas sobre os ombros. E isso vai nos dizer muitas coisas, né? O propósito do tabernáculo era alojar a arca, na qual foram colocadas as tábuas dos 10 mandamentos. A arca tinha um baú de madeira retangular com sua tampa, o chamado propiciatório, que era também símbolo do trono de Deus, né? Com os querubins da glória, um de frente ao outro, com 2 asas estendidas. O sangue era aspergido, né? Ele era derramado ali entre os anjos dos juízos que estavam olhando. Quando eles viam o sangue, a ira de Deus era aplacada, a arca foi revestida de ouro puro. Então, um símbolo de propiciatório, a gente fala de Jesus, a nossa propiciação. Esse propiciatório é símbolo da cruz, aonde Jesus faria a propiciação por nós, né? Apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote poderia ir além do véu. O véu separou o homem do santo dos santos.
estava atrás desse véu um cômodo de 10 côvados quadrados, 5 metros por 5 metros, chamado de Santo dos Santos, que era a parte mais sagrada de toda a estrutura do tabernáculo. Esta era a Arca da Aliança, que foi mencionada no primeiro, antes de toda a mobília do tabernáculo. A tampa em cima da arca era conhecida como propiciatório, que foi considerado uma parte separada da mobília, mas era um com a arca. Então, a arca estava no meio, no chão sujo do Santo dos Santos, com suas 4 argolas de ouro, onde as varas de ouro eram inseridas e mantidas ali, em posição de partida. Temos que ver que eles estavam no deserto. Então, a coisa era no deserto. Então, era feita no deserto. Depois, no templo, é outra história, porque estaria num lugar muito mais confortável, né? A Arca da Aliança era onde a justiça de Deus, o seu juízo para o pecado, eram satisfeitos. Existem quase 200 referências no Antigo Testamento sobre a arca. O que tinha dentro da arca? As 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Êxodo 25:16. Depois porás na arca o testemunho que eu te dei, que eu te darei. Então, os 10 mandamentos. Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ver que tinha a vara de Arão, né? As 2 tábuas da lei, e também havia o maná, né? É importante notar que a arca continha as 2 tábuas do decálogo, os 10 mandamentos, lembrando que Deus tinha feito uma aliança com Israel, mas o seu povo tinha quebrado. Por sua graça, Deus renovou a aliança e ordenou que o registro, as 2 tábuas de pedra, deveriam ser depositadas na Santa Arca. O livro da aliança, que tratava de outros aspectos da lei e das ordenanças, foi depositado ao lado da arca, mas os 10 mandamentos foram armazenados dentro da própria arca. Então, é importante lembrar desse fato, né? Deus quis deixar registrado isso. A Arca da Aliança era o local onde Deus se encontra com o homem, uma sombra do encontro mais completo efetuado pela encarnação e a paixão de Jesus Cristo, junto com o propiciatório, era um único móvel no Santo dos Santos. E por isso Deus especificou como que ela tinha que ser transportada. Aí ele coloca, como que ela tinha que ser transportada? Primeiro, tinha que ser levada nas 2 varas e argolas. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Êxodo 37:5. Segundo, se tocassem na arca, morreriam. Imagine se não fosse levita. Havendo, pois, Arão e seus filhos a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Aqui, eu acredito que isso já deva dizer, você já está imaginando aonde eu vou chegar. Os levitas, o terceiro, tinham que levar a arca sobre os ombros, mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e os levavam aos ombros, né? Então hoje a gente vê o povo sendo chamado de levita, levando tanta porcariada para o altar, e é até pecado de dizer que esse povo do louvor é levita, que não tem nada a ver com levita, correto? Então esse é um termo até errado. Não são levitas, não. Levi, progenitor aí de uma família da tribo de Levi. Os coatitas carregavam os móveis sobre os ombros e não podiam transportá-los em carros nem colocar nas cargas dos animais. E 4, o Senhor separou os levitas para levar a arca. Deuteronômio 10:8 diz: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Então essa foi a determinação. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegares à beira das águas do Jordão, parareis ali. Então, aqui nós vamos entender por que o Uzá morreu, né? O Davi devia ter consultado os levitas sobre isso. Um pote de ouro contendo um homer de maná. E Hebreus também narra isso. E disse Moisés, esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardá-los-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. O gomer, um homer, é uma medida de secos, um décimo de efa, cerca de 2 litros, correto? Então, estava lá. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele um homer, cheio de maná,
e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Vaso, a palavra aí é tzintzenet, que significa jarro, pote, receptáculo. Maná, a palavra maná, é o pão do céu que alimentou os israelitas durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E significa, o que é isso? Deus acabou dando o nome aí, né, daquilo que eles perguntaram, né, o que era isso. Então, aí uma foto mais ou menos daquilo do manai, o entendimento deles, né? Também foram colocados 2 outros artigos dentro da arca. Um deles era um pote contendo um homer de maná, como um memorial da provisão de Deus, aí cerca de 3 litros e pouco. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Então, o maná também é um símbolo de Cristo, o pão vivo dado por nós, né? Israel usou o maná como pão diariamente por 40 anos, mas não era só isso que eles tinham para comer, pois todas as carnes dos sacrifícios eram comidas, leite e outros alimentos são mencionados. O maná deveria ser guardado para todas as gerações de Israel. O vaso era de ouro. O próprio maná teria de ser guardado pelo poder de Deus para durar tanto tempo, pois ele era perecível, o suficiente a ponto de criar bichos e cheirar mal de um dia comum. Então, a gente já vê por isso o poder de Deus. E por último, temos aí depois colocar a vara de Arão, né? aquele bordão lá, né? O terceiro artigo colocado entre a vara de Arão era a vara de Arão, da qual saíram brotos, floresceu e frutificou amêndoas maduras em uma única noite, como sinal da escolha de Deus por Arão para o sacerdócio, naquela rebelião de Coré, correto? Então tá aí a vara, um símbolo da vara que floresceu. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do tabernáculo, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então, é um símbolo da autoridade de Deus que escolhe as pessoas, ele que escolhe. Então, aí nós vemos aí o propiciatório da arca, símbolo da tampa, né, como eu já falei, né? Os querubins que representavam simbolicamente a majestade divina estavam ali. A função aí era basicamente como se fossem protetores, né, guardiães, né? Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Então Deus dava todas as medidas, tudo certinho, né? Propiciatório, caporete, propiciatório, lugar de expiação, a tampa dourada da propiciação, sobre a qual o sumo sacerdote aspergia sangue 7 vezes no dia da expiação, reconciliando simbolicamente Javé e o seu povo escolhido. A placa de ouro da tampa da arca da aliança, que media de 2,5 metros por 1,5 metro côvados, né? Sobre o alto da tampa, constituindo assim o trono de Deus. Então era tudo simbolicamente. Então o sumo sacerdote, ele ia lá e aspergia o sangue sobre a tampa, né? O chamado propiciatório, símbolo da cruz de Jesus Cristo, correto? Símbolo da cruz do Senhor. Lugar de expiação, né? Caporete. Lugar propiciatório, lugar de expiação. A raiz hebraica significa apagar, ou encobrir o pecado diante de Deus, de modo que o crente passa a se reconciliar com Deus. Era a tampa ou cobertura da aliança, da arca. Isso representava a misericórdia divina no Antigo Testamento de uma forma, depois com a vinda de Cristo, é o próprio Cristo, né? E a palavra vai lá no Novo Testamento, 1 João 2:1-2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, quem roga por nós pecadores é o Senhor Jesus Cristo, porque é ele que morreu na cruz, correto? Nenhum outro morreu na cruz, nem a mãe dele não morreu na cruz. Ilasmos, a palavra propiciação em grego, né, que significa aplacamento, propiciação, conciliação, meios de tranquilizar. Propiciação, ação natural de natureza ritual ou cerimonial com que se busca agradar a uma divindade, no caso aqui é Deus Pai, para se obter o seu perdão através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. Os 2 querubins. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então, no propiciatório tinha lá os 2 querubins. Então, o propiciatório é essa tampa aqui. Aqui nós estamos vendo os 2 varais, né, as argolas da arca, bonitinho, tá? Então,
eram 4 levitas, né? Um pegava aqui, desse lado, outro desse, outro desse, outro daquele. Então, e levavam nos ombros. Essa era a ordem, correto? Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis 2 querubins nas 2 extremidades dele, né? Então tá lá querubins, a palavra querube, ordem de anjos de 4 asas, que são guardiões do jardim do Éden. Está ladeado o trono de Deus, a carruagem de Yahvé, e como uma imagem pairando sobre a arca da aliança. Esses anjos estão também associados à revelação da glória de Deus, que depois viria a receber o nome de Shekinah. Defensores católicos que se apoiam nesse caso para justificar a veneração das imagens por parte do povo, como eu vi num vídeo sendo explicado, usando que Deus colocou 2 querubins, uma imagem de 2 querubins. Então vamos lá. Acontece que aqui não é um caso de idolatria pelos seguintes fatos. Primeiro, os querubins eram guardados no Santo dos Santos. Ninguém podia entrar, assim o povo nunca viu. Somente o sumo sacerdote os via uma vez por ano no sacrifício do Yom Kippur, em setembro, o dia do perdão. Então, o povo não via, ninguém via. Somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Foi o próprio Deus quem ordenou construir, porque os querubins estão ao redor do trono de Deus, o que não acontece com as imagens na idolatria que Deus condenou no 2º mandamento. Então, não dá para utilizar isso, até porque os querubins, a gente tem hoje uma ideia de como é e tal, baseado nessas ilustrações, né? Estão eles lá. O que era? Somente o sumo sacerdote. Uma pessoa via uma vez por ano, correto? Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, correto? O altar de ouro de incenso. Está aí, feito de madeira de acácia, revestido de ouro, havia 4 chifres. O incenso era especialmente feito para se queimar na presença de Deus. O incenso era continuamente queimado na presença de Deus. Então aqui, a forma com que ele era feito. Ele representa o que? A intercessão de Cristo na glória, correto? Então, Cristo como o nosso mediador, medianeiro, intercessor. Então, Jesus Cristo é tudo isso daí, né? Então, não dá para a gente imaginar outro intercessor que não seja o próprio Senhor. Então, está lá o texto. Farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e 2 côvados a sua altura dele mesmo serão as suas pontas. Então, ele não era muito grande, mas era o suficiente para a gente ver isso daí. Então, ele fala de 2 côvados, mas considerando côvados de 45 centímetros, 90 centímetros de altura ele tinha, né? Então, os quatro chifres de ouro, um chifre em cada canto, dos acampamentos, né, para leste, Judá, sul, Ruben, oeste, Efraim, norte, Dan, e de todo o povo de Israel, onde alguém, quando tinha um crime, era acusado de um crime, e para ele provar a sua inocência, ele corria lá e pedia a proteção divina e não poderia ser morto, né, salvo uma exceção. Então, o altar dourado era usado com incenso ardente, que 2 vezes por dia era oferecido pelo sacerdote, depois que ele tivesse acendido o pavio e abastecido de azeite as luminárias santas. Seus chifres também foram aspergidos com o sangue da oferta pelo pecado. Só podia ser usada na adoração a Deus no santo lugar. A adoração, o serviço, né? Um incensário era uma tigela rasa ou panela, com uma manivela, também usado para remover as cinzas do altar ou recolher as partes queimadas do pavio do candelabro. O altar dourado nos fala da adoração de Jesus Cristo e do seu povo para Deus. Embora o sacerdote queimasse essas especiarias santas no altar por mais de 700 vezes ao ano, ele saía que nenhum sacerdote, a não ser o sumo sacerdote, poderia ir além daquele ponto. Então todo mundo já sabia disso, né? É um tipo de Cristo. Meus filhinhos, estas coisas, como já lemos esse texto, né? Vos escrevo para que não pesqueis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então tá ali, fala do ministério. O altar, misbake, o incenso, né? O ketoret, vamos lá, que nos fala aí também, na verdade, todos eles são cristocêntricos, por isso que o tema da lição é Jesus no tabernáculo de Moisés. Então vamos lá. Aí ele manda fazer aí. Disse mais o Senhor a Moisés:
Toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. O estoraque é a palavra nataf, uma resina aromática do Mediterrâneo chamada de benjoim, retirada de uma árvore cujas folhas gotejavam freneticamente no chão. Cada gota no chão extravasava um odor maravilhosíssimo, né? Então Deus até isso tinha. Então aí está aí a planta, né? O estoraque, para a gente conhecer dessa planta aqui, correto? Onisha, do hebraico shekelet, era um molusco retirado do Mar Vermelho e do Oceano Índico para ser queimado. Após a queima das partes fibrosas, ele produzia um odor agradabilíssimo, um perfume tipo mirra. Disse que ela realça a fragrância de outros perfumes e a base de perfumes feitos nas Índias Orientais. São perfumes caríssimos, né? Então, tá aí o que ele mandou utilizar. O estoraque, a onish, o molusco, e o gálbano, correto? O gálbano, a palavra kelbená, era um arbusto que só exalava seu delicioso perfume após ser machucado, ser muito amassado. Somente para Deus poderiam ser usados. Eram proibidos a comercialização ou uso para outros fins sob pena de morte. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do seu povo. Então não podia fazer um perfume exclusivo para o Senhor, né? Incenso puro, a palavra leboná, está aí. O incenso ele é extraído do Líbano, está aqui a planta, né? Também chamado de frankincenso, cuja resina aromática é usada na perfumaria e fabricação de incenso, árvores da África e da Ásia, do gênero Boswellia. Aí está aqui então a ilustração, né? Especiarias aromáticos, é uma especiaria usada em incenso. E as lâmpadas aí são aqui as candeias da famosa menorá. Hoje é utilizada de forma totalmente errada pelos cristãos, porque não tem o menor entendimento do que isso seja para os nossos tempos. É uma leitura do Novo Testamento sem conhecer o Antigo Testamento. Então está lá as cadeias da menorá. Holocausto, a palavra olá. Entre os antigos hebreus, sacrifício em que a vítima, o animal, era morta e queimada inteiramente. É o que eles chamavam de imolação. Vem da raiz alá, que significa subir, ascender, ser levado para cima. Um holocausto em cinzas está aqui. Caso o sacerdote não retirasse as cinzas, o fogo no altar acabaria por ser abafado e assim se extinguiria. Se tolerarmos o pecado em nossas vidas, acabaremos por abafar a voz de Deus e por extinguir a ação do Espírito Santo. Era esse o simbolismo, correto? Então estava aí na ilustração todo o trabalho do serviço da adoração. Incenso estranho. Isto é, incenso não feito segundo a ordem de Deus e não oferecido por sacerdotes consagrados. É semelhante à oração que não é feita em nome de Jesus Cristo, mas em outros nomes de idolatrias de falsos deuses. O incenso corresponde à oração dos santos, dos que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, conforme está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 8. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, o incenso queimado era um dos rituais mais importantes na adoração a Deus, para que pronunciava as coisas que haveriam de vir. Então, hoje é feito o que com o efeito do incenso? As orações, né? Deveria ser feitas as orações, né? Nós tiramos as orações e colocamos o espetáculo. Os pagãos, né, imitavam essa prática queimando incenso para os seus deuses, como é hoje, né? Se acende velas para santos, entidades espirituais das mais variadas idolatrias, na feitiçaria, na bruxaria, enfim, é feito assim. A fumaça dos sacrifícios e as orações são consideradas como incenso. Salmo 141:2, o salmista diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ofertas aqui, a palavra minchak. Minkak significa oferta, oblação, dádiva. A oferta de manjares, está escrito em Levíticos 2, né? Grãos de flor de farinha, incenso, pão cozido, sem fermento e o sal. O fermento e o mel, muito utilizado por eles, né? As chamadas libações, Paulo utiliza essa expressão nas suas epístolas, né?
Neizek, oferta de libação, algo derramado, derramar, como derramamento de um líquido, né? Ele fala que estava pronto para ser oferecido como uma libação. E oferta pelo pecado, a palavra katauá, oferta pelo pecado, purificação dos pecados de impureza cerimonial. Todas elas apontam para o sacrifício de Cristo, né? Então, vendo a expiação, tudo, né, nos leva à expiação feita por Jesus Cristo no sacrifício que verteu seu sangue, né? Como é que era o dia da expiação? Então, tá aí, o sumo sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família, era oferecido um cordeiro e um holocausto pelo povo, tirava-se sorte sobre os 2 bodes, um bode era oferecido como sacrifício a Deus, o sangue do bode era levado ao lugar santíssimo, purificando assim o santuário, o sacerdote, ao sair do santíssimo, transferia os pecados para o bode Azazel, que seria enviado para o deserto. A lei mosaica, a lei de Moisés e a expiação de Cristo, né? Então a gente vê isso daí. Porque também Cristo morreu por uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, escreveu o apóstolo Pedro. Então vamos lá, a menorá, o candelabro de ouro, o posicionamento, então aqui nós vemos o posicionamento da menorá dentro do tabernáculo, correto? Tá aí. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes de candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Então tá aí as definições, né? Especificações de como Deus queria que fizesse. Também ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Então, era assim feito. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Aqui uma ideia de como eram os espevitadores, né? Espevitadores, a palavra melká, que significa espevitadeira, tenaz, instrumento de ferreiro ou serralheiro, parecido a uma tesoura provida de longos cabos e usados para tirar ou pôr peças nas forjas, ou para segurar ferro em brasa e malhar na bigorna. Então, para não queimar a mão, então era uma medida protetiva já do Senhor, né? Espevitadeiras para candelabros no templo ou no tabernáculo. De um talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Então, tudo ali era de ouro, Deus assim colocava. Então, o candelabro de ouro, a menorá, tem esse símbolo, né? Jesus Cristo, a divina luz. Então, o símbolo de Jesus iluminando, e também símbolo dele iluminando as nossas vidas através do poder do Espírito Santo. Por que era feito de ouro puro batido? Que representa o quê? Pureza de vida, né? A pureza, a santificação, que são valores que hoje o povo não dá muito valor, correto? Hoje é a base do não tem nada a ver. Então tá aí o candelabro, feito de ouro maciço, tinha 7 lâmpadas. Representa Cristo como luz do mundo, tá aí um símbolo do poder do Espírito Santo. O candelabro, a menorá, é um grande castiçal com ramificações, a cada uma das quais corresponde um foco de luz, procedente de manore, eixo, né, que transporta os fios do tear, no sentido de candeia. O candelabro, a menorá, ficava à frente da mesa dos pães da preposição, no santo lugar, e era feito de um talento, cerca de 34 quilos de ouro batido, e tinha a forma de um pé de amêndoa em flor, a primeira árvore que florescia na primavera, não à toa. O menorá fornecia luz para os sacerdotes enquanto servia no santo lugar, 2 vezes diariamente, manhã e à tarde. Um sacerdote trocava um pavio e enchia as luminárias com puro azeite de oliveira batido para as luminárias. Então, ainda hoje os judeus usam o puro azeite de oliva para iluminar o menorá, no Hanukkah, a festa das luzes, pois é o melhor óleo encontrado. Então tá aí, ele é um tipo de Cristo, pois Jesus é a luz do mundo. Menorá, candelabro de 7 pontas, como contém os 7 Espíritos de Deus na pessoa do Messias de Israel. Ficava acesa durante 7 dias, até que voltaria o sacerdote e a iluminaria novamente, e assim sucessivamente acontecia. No santo lugar não havia janela e não entrava luz alguma, exceto pela menorá. Você não precisa de janelas e portas do mundo para você trilhar sua vida. Você só precisa da luz de Jesus Cristo, correto? A mesa dos pães da proposição, descritas também em Êxodo 25.
Tá aí as mesas dos pães, né? Eram 12, 6 de cada lado. Tá aí, segue a mesma estrutura que nós já vimos, né? Os varais, as argolas de ouro, tudo certinho para o transporte, né? Finalidade. Sobre a mesa eram colocados 12 pães sem fermento, em duas filas de 6, representando as 12 tribos de Israel na presença de Deus. Jesus se referiu a ele próprio como o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Êxodo, também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. A mesa, a palavra shulchan, mesa, móvel comum, né? Era uma mesa mesmo. E aí, então, todas as larguras, tudo certinho, todas essas determinações o Senhor colocou e especificou, né? Os pães da proposição. Lechem. Lechem, literalmente, pão da face, ou pão da presença de Deus. Agora nós atravessaremos a porta do santuário, do tabernáculo, e entraremos no santo lugar. O sacerdote tinha à sua mão direita a mesa dos pães da proposição, ou também chamada de mesa da presença. Foi feita de madeira de acácia, como nós vimos aqui, madeira de acácia utilizadíssima, né? Revestida com puro ouro. Seu tamanho era de 2 côvados, 90 centímetros de comprimento, por 1 côvado, 45 centímetros de largura. Nós vamos ver que côvados, aqui a gente tem usado a medida básica do Antigo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento, muitas vezes esses côvados vão para 50, 55 centímetros, então depende muito, por isso que às vezes variam conforme os tamanhos que a gente vê, correto? Como a altura de 1 côvado e meio, 70 centímetros. Ao redor da mesa estava uma borda de ouro e um pouco mais adiante, no topo da mesa, uma borda adicional que seguraria os pães no lugar. A mesa tinha 4 pernas, as 2 varas de ouro foram encaixadas por argolas douradas presas às pernas para transportar. Então, material muito bem feito, né? Essa mesa simboliza a mesa de Cristo, na qual participamos do pão da vida, sua carne e sua palavra. É a sua palavra, a ceia do Senhor. Então, ele está falando aqui um tipo hoje, da mesa dos pães, e a mesa é a da ceia, né? Que muito cristão hoje não dá nem valor, né? Está tão desviado que já não tem mais no coração isso. Então, pães. Depois de comer o maná no deserto, os israelitas não podiam duvidar que Deus dá o pão de cada dia. Esses pães eram uma lembrança disso e uma espécie de oração para que Deus continue suprindo o pão necessário a cada dia. E Jesus iria expressar isso na famosa, maravilhosa e poderosa oração do Pai Nosso, pão da presença, porque ele deveria ficar continuamente diante do Senhor como oferta de alimento oferecida pelas 12 tribos. O pão não servia como alimento para Yahvé, mas para os sacerdotes, como um símbolo de alimento espiritual. Era no final da semana, quando se trocava o pão, que os sacerdotes podiam usá-lo como alimento para si e para suas famílias. Os pães eram grandes, mas não alimentavam todos os sacerdotes. Por isso é óbvio que só os sacerdotes que estavam de serviço os comiam. As maçanetas eram feitas de ouro. É um tipo de Cristo, né, chamando para sua presença. Então nós temos tudo aí. O lugar santo, que a gente vendo na mesa dos pães da proposição, o pão lechem, né? A guerra, vem guerra, a palavra milmahá, a palavra guerra é originária da palavra pão, porque simplesmente nos primórdios do nascimento das nações, as pessoas faziam guerra para ter terras e assim poder ter pão. Então, infelizmente, a palavra guerra vem de pão. Plantar trigo e produzir pão para a sua sociedade, para a sua nação, para a sua família. Pão é alimento primário das nações. No Oriente até hoje ainda é. Deus diz, deixa comigo. As tuas guerras eu já venci. Jesus diz, tenho-vos dito isto, porque para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os pães da proposição ficavam quentes até o dia em que eram trocados. No dia em que eram trocados, os sacerdotes os comiam. Deus quer pão quente em nossa mesa. Então, não há por que se apavorar. E aqui nós temos a pia de bronze, no lugar da pia de puríssima, que está aqui símbolo de pureza, né? A pia ou bacia de bronze. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão, né? Tanto na área espiritual como na área moral. A área moral que hoje está uma vergonha no povo de Deus, né? Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram.
ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada no altar. Então, ele fala que aqueles que ministram no altar precisam estar o quê? Lavados, precisam estar limpos, santos, né? Hoje, muitos estão cheios de pecado, de adultério, novos casamentos, uma vergonha, né? Mas tudo vai ter o seu juízo. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. A palavra bacia, quiore, bacia, pia, caldeirão, panela. A Bíblia Sagrada não menciona o seu tamanho ou dimensão. Ela foi feita de bronze polido, espelho das mulheres antigas, né? Ao olhar dentro da pia, via a sua própria imagem refletida. Seria bom que se tivesse isso nos altares hoje, para as pessoas começarem a dar uma olhadinha, um espelho lá, dá uma olhada para se você está em condição aqui, né? Para ver se alguns criavam vergonha e se arrependessem dos seus pecados, correto? A passagem pela pia não é opcional. A lavagem de todo tipo de contaminação mundana é obrigatória antes de entrar no lugar santo. A pia ou bacia era cheia de água para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés, para tirar a terra que simbolizava a imundícia, as paixões do mundo, o contato com o mundo. Os espelhos de bronze eram itens de luxo e muito conhecidos no Egito. Então a pia no Templo de Salomão é descrita com detalhes e era sem dúvida feita de acordo com o modelo dessa pia, embora é possível que fosse bem maior, até porque no templo era todo maior, né? A pia do Templo de Salomão continha algo em torno de 60.600 litros de água, e cada uma das 10 pias menores continham mais de 1.100 litros, ou um total de mais de 71.900 litros. Uma piscina de 70 metros tem 70 mil litros d'água, então tinha água mesmo lá, né? A pia até aqui, sem dúvida, um grande reservatório de água, tendo como base uma bacia menor, com canos e válvulas que permitiam que a água passasse na parte de baixo, para que os sacerdotes pudessem fazer o que era exigido, lavar-se em água corrente. Até certos sacrifícios deveriam ser lavados em água corrente. E até hoje, né? Hoje se usa muito essa questão de água corrente para as coisas ruins, né? Então tá aí a pia sendo aí, o nosso pecado já foi expiado por Cristo. O que a gente precisa fazer é confessá-los, né? Então um símbolo aí, a pia de bronze. A importância da santidade, né? Então a gente vê aí lavando, né? Se lavando e se preparando para estar ministrando, né? O altar do holocausto, o altar de bronze, que a gente falou. Farás também o altar de madeira de alcácia. 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados de altura. Então, esse altar aí, o Misbeach, mesa sagrada, né? Uma estrutura geralmente onde o sacerdote oferecia os sacrifícios, as imolações e os sacrifícios. Feito de acácia, né? A famosa acácia, tá aí como uma foto da planta, né? Acácia no deserto do Negev, em Israel, né? Por sua durabilidade. Crivo ou grelha, a palavra makbar, grelha, grade, crivo, né? De ferro gradeado em que se assentava o carvão nos fornos, em fogareiros, na fornalha, no caso aqui do altar, correto? Então tá aí as grelhas, como é que eles eram feitos, tá certo? Bonitinho aqui. E também da mesma forma, todos eles mantinham esse padrão aqui, né? Tinha as argolas de ouro e depois aqui os varais, né? Os varais por onde eles eram transportados. Rede aqui, a palavra rechete, rede para capturar peixes. No caso aqui, grade, né? Ela tem o significado de grade. Bronze, do bronze para o altar do holocausto no tabernáculo. A grade aqui de bronze é chamado de altar. O altar de bronze é chamado de altar dos holocaustos, pois neles eram sacrificados todas as ofertas pelo fogo. É também chamado de altar de Deus e altar do Senhor, conforme os textos que estão descritos aí e que você está acompanhando, né? Então os sacerdotes eram obrigados a usar vestes especiais enquanto ministravam no altar, uma espécie de EPI do Senhor. Eles deviam estar sóbrios, não podiam acontecer de colocar fogo estranho lá, né? Sem nenhuma bebida alcoólica e oferecer à risca tudo que era ordenado, ou então iriam arcar com as consequências dos seus pecados, iriam morrer como aconteceu com Nadab e Abiú, né? E como se tem feito hoje, o povo tem gostado muito de fazer isso aqui, correto? Todos os que tocavam no altar eram considerados santos, era santificado e ungido antes de ser usado. Então tá aí, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. As pontas eram projeções voltadas para o alto, talvez com a forma de um chifre de um boi. O sacrifício era amarrado a ela, né? Pegar em uma delas significava que a pessoa pecadora invocava a proteção do Deus de Israel, exceto no assassinato premeditado. Então,
até provar sua inocência e tal, era uma forma que se tinha ali de pedir a proteção, né? Como aconteceu com Adonias, né? Que temendo a Salomão, levantou e pegou nas pontas do altar. E isso acabou ajudando-o, né? Nesse momento muito difícil. Vamos lá. Como era o altar, tá aí um símbolo de como Jesus morreu na cruz, né? Então, ela matava o animal, nós estamos vendo aqui, matava o animal, o sacerdote matava o animal e depois iria ali oferecê-lo ali, correto? E aí um símbolo da cruz do Senhor Jesus Cristo. Tá aí o altar do tabernáculo, mais ou menos com as metragens, conforme eu falei, né? Tabernáculo, pátio, tudo certinho, como eles entravam aqui, a proteção, né? O pátio, isso aqui era pátio, né? Onde os cristãos vão depois no templo, né? Nesse espaço fazer os louvores. O pátio é Shatzer, meridional, aí tá aí um local de reunião pública, porém, para os congregados do povo de Deus, ele é chamado de congregação. O átrio simboliza retidão e pureza, por isso era cercado por cortinas de linho, que são sinônimo de pureza e retidão. O átrio ao redor do tabernáculo, que se estende num comprimento de 50 metros, por 25 de largura. O átrio tinha 60 colunas e 60 bases de cobre, tinha 120 faixas ou molduras, uma de cada lado de cada coluna para sustentá-la. As colunas de cobre tinham capitéis, parte superior da coluna de prata. O espaço da porta tinha 15 metros e as alturas das colunas de 2,5 metros. Então, ele era um lugar interessante. As cortinas do átrio eram brancas, aí como nós estamos vendo tudo branquinho aqui, né? O tabernáculo estava aqui, então o povo entrava e aqui participava, né? Indica o caráter daquele que habita no meio do povo de Deus. E aqui então é quando ele falava de a reunião da congregação, correto? Então estava ligado ao tabernáculo, o símbolo da presença de Deus. Era conhecido como a porta de entrada, é um tipo de Cristo, né? Quando Jesus falou que ele é a porta está aqui, a porta onde ele entrava, ela ficava escancarada. E era o primeiro lugar que iluminava o sol, né? Quando Jesus vai falar lá na cultura judaica, as 3 portas tinham um codinome: Derer, Emet e Haine. Quando Jesus disse, eu sou o caminho e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se referia a essas 3 portas. Eu sou o Derer, caminho de entrada para o pátio, que eu acabei de mostrar. Eu sou o Emet, o caminho de entrada para o santo lugar. E eu sou o Haine, o caminho para o santo dos santos. Então ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, Derer, e a verdade, Emet, e a vida, Haine. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, lembrando que o caminho entrava no átrio, todos os adoradores podiam entrar para levar sua oferta do fogo do altar. O santo lugar, somente os sacerdotes tinham autorização para entrar e ministrar, eles diziam sua verdade. E o santíssimo lugar, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar, a vida. Então, hoje em Cristo, nós passamos por todas essas fases, correto? Então, a cobertura aqui do tabernáculo, as armações, as tábuas, mostrando aí a tipificação de Jesus Cristo no tabernáculo. Então, todo o tabernáculo, ele é cristocêntrico. Ele vai sempre apontar para Deus. Então, quando ele disse aqui, eu sou a porta, ele se referiu à porta de entrada. A porta de entrada aqui, perdão. Aqui está ao contrário. A porta de entrada. Eu sou o caminho, essa é a primeira porta. Eu sou a verdade, a segunda. E a vida, a terceira porta aqui, para o Santo dos Santos, que é onde entrava o sumo sacerdote pela primeira vez. Uma única vez por ano, no dia do Yom Kippur. Então, veja bem, quando ele fala, eu sou a porta, então ele está se referindo à porta de entrada no tabernáculo. Depois, quando você entra para o caminho, você entra para a comunhão no átrio, ele fala, é ele também. Depois você vai mais um pouco, onde só entravam os sacerdotes, você também. Ele, através dele também. E depois na intimidade do Pai, por isso que ele fala que ninguém é o Pai senão por mim. Então, de toda forma, Jesus está dizendo exatamente isso. E isso que eu acho que é o importante de nós possamos compreender na presença do Senhor. Então, espero que você tenha aprendido. A lição ficou grande, nem vou estender mais com outros temas. Nós ficamos apenas em cima
do tabernáculo de Moisés, tipificando com Cristo, né? Então veja bem, se você não fez isso ainda, pode se inscrever no nosso canal, nos ajude, acione o sininho de notificações, acompanhe as nossas lições, voltam, se Deus quiser, o ano que vem. E se gostou, deixa aí seu like, seus comentários, e com certeza você vai ter que ver com muita calma. A gente procurou simplificar e resumir toda a lição 18. Jesus no tabernáculo do deserto. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.